Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 11, título Crenças mais valores igual ação, e agora eu vou ler o texto-chave. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Efésios 4, 14 e 15. Na história dessa semana, Paulo e Silas começam indo para Bereia. Os judeus que moravam lá tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica, que era a cidade que eles tinham ido anteriormente, né? E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias eles examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Os bereanos, eles estudavam a Bíblia não por curiosidade, mas para aprender o que estava escrito sobre o Messias prometido. Ao compararem os textos bíblicos diariamente, anjos celestiais iluminavam-lhes a mente. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. Cheios de ódio, os judeus incrédulos de Tessalônica seguiram os apóstolos até Bereia e despertaram a ira da multidão contra eles. Os cristãos temeram que houvesse violência, então enviaram Paulo a Atenas, acompanhado por alguns bereanos que tinham aceitado recentemente a fé. Os inimigos de Cristo não puderam impedir o avanço do evangelho, mas dificultaram muito o trabalho de Paulo. O trabalho dos apóstolos, não só de Paulo, né? No entanto, Paulo prosseguiu firmemente. Quando Paulo chegou a Atenas, ele enviou os cristãos bereanos de volta a Bereia, com uma mensagem para que Silas e Timóteo se encontrassem com eles imediatamente. Timóteo ele tinha ido a Bereia antes que Paulo deixasse de cidade, pois havia ficado com Silas para ensinar os novos convertidos. Atenas era a capital do paganismo. Ali Paulo encontrou um povo famoso por sua inteligência e cultura. Estátuas de deuses e heróis divinizados podiam ser vistas por toda parte. Enquanto Paulo contemplava a beleza da cidade, completamente envolvida na idolatria, seu espírito se agitou e seu coração teve pena daquelas pessoas que, apesar de sua cultura, não conheciam o Deus verdadeiro. Enquanto esperava por Silas e Timóteo, Paulo não ficou desocupado. Ele discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que ali se encontravam. O apóstolo logo se depararia com o paganismo em sua forma mais sutil e sedutora. Como um mestre em comum, Paulo estava apresentando ao povo doutrinas novas e desconhecidas. Alguns homens importantes de Atenas encontraram Paulo e começaram a conversar com ele. Logo, uma multidão se reuniu ao seu redor. Alguns ridicularizavam o apóstolo, considerando alguém muito abaixo deles, social e intelectualmente. Eles zombavam. O que está tentando dizer esse tagarela? Já outros diziam, ele parece ser um proclamador de deuses estrangeiros. Os filósofos epicuristas e estoicos, além de outros que entraram em contato com ele, logo viram que Paulo tinha uma riqueza de conhecimento superior ao deles. Seu poder intelectual impunha respeito aos homens cultos, enquanto seu raciocínio lógico e sincero prendia a atenção de todos na plateia. Ele foi capaz de enfrentar todas as classes com argumentos convincentes. Assim, o apóstolo permaneceu inabalável, contrapondo lógica a lógica, filosofia a filosofia. Seus adversários pagãos lembraram a Paulo do destino de Sócrates, que apresentou deuses estranhos e foi condenado à morte. Eles aconselharam Paulo a não pôr sua vida em risco da mesma maneira. Quando perceberam que ele estava determinado a realizar sua missão entre eles e contar sua história, não importava o custo, decidiram conceder a Paulo uma audiência justa no Areópago.
Aquele era um dos lugares mais sagrados de Atenas, reverenciado de maneira supersticiosa. Nesse lugar, homens que atuavam como juízes em questões morais e civis muitas vezes julgavam cuidadosamente assuntos ligados à religião. Ali eles puderam ouvir o apóstolo sem interrupção. Poetas, aristocratas, filósofos, eruditos e sábios atenienses lhe disseram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. O apóstolo estava calmo e sereno, e suas palavras convenceram os seus ouvintes de que ele não era um tagarela superficial. Paulo disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente os objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Com todo o seu conhecimento geral, eles ignoravam o Deus que criou o universo. No entanto, alguns desejavam uma luz maior. Com a mão estendida em direção ao templo repleto de ídolos, Paulo expôs os erros da religião dos atenienses. Seus ouvintes ficaram espantados. Ele mostrou que estava familiarizado com a arte, literatura e religião daquele povo. Apontando para as estátuas e ídolos, ele declarou que Deus não podia ser comparado àquelas imagens esculpidas. Elas não tinham vida, moviam-se apenas quando as mãos humanas as carregavam. Além do mais, aqueles que as adoravam eram superiores em tudo comparados aos objetos que adoravam. Paulo atraiu a mente de seus ouvintes para a divindade a quem chamavam de Deus desconhecido. Esse ser não precisava de nenhum esforço humano acrescentado ao seu poder e sua glória. O povo foi tomado de admiração pela apresentação lógica que Paulo fez dos atributos do Deus verdadeiro. Eloquentemente, o apóstolo declarou: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. No século de trevas, antes do nascimento de Cristo, o governante divino não tinha responsabilizado totalmente os pagãos por sua adoração a ídolos. Entretanto, ele esperava o arrependimento não só dos pobres e humildes, mas dos orgulhosos filósofos e príncipes. Paulo continuou falando, ele disse: pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele designou, e mostrou a todos quem é esse homem, ao ressuscitá-lo dos mortos. Enquanto Paulo falava da ressurreição dos mortos, alguns deles zombavam e outros disseram: queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Assim, os atenienses, apegando-se aos seus ídolos, afastaram-se da luz. Gabando-se do seu saber e sofisticação, eles estavam se tornando mais corruptos e mais satisfeitos com os mistérios obscuros da adoração aos ídolos. Alguns ouvintes de Paulo foram convencidos, mas não se humilharam para aceitar o plano de salvação. Nenhuma eloquência, nenhum argumento pode convencer o pecador. Somente o poder de Deus pode fazer a verdade tocar diretamente o coração. Os gregos buscavam sabedoria, mas para eles a mensagem da cruz era loucura. No orgulho intelectual daquele povo, encontramos a razão pelo qual o evangelho obteve pouco sucesso entre os atenienses. Os sábios deste mundo, que veem a Cristo como pecadores perdidos, se tornarão sábios para a salvação. Mas aqueles que se gabam da própria sabedoria não receberão a luz, nem o conhecimento que somente ele pode dar. Assim, Paulo enfrentou o paganismo de seu tempo. Seus trabalhos em Atenas não foram inteiramente inúteis. Dionísio, um dos cidadãos mais ilustres, e alguns outros aceitaram o evangelho. Os atenienses, com todo o seu conhecimento, sofisticação e arte, ainda estavam afundados no vício. Por meio de seu servo, Deus reprovou os pecados de um povo orgulhoso e autossuficiente. As palavras dos apóstolos
testificaram da sua coragem em meio à solidão e oposição, e também da vitória que ele trouxe ao cristianismo no centro do paganismo. Se o discurso inspirador de Paulo fosse um ataque direto aos deuses e aos grandes homens da cidade, ele correria o risco de ser executado como Sócrates. Porém, com um discernimento que veio do amor divino, o apóstolo afastou os pensamentos do povo dos deuses pagãos, revelando a eles o Deus verdadeiro. Hoje, as verdades das Escrituras devem ser levadas à atenção dos grandes homens do mundo, para que eles possam escolher entre a obediência à lei de Deus e a lealdade ao príncipe do mal. Deus não os obriga a aceitar a verdade, mas se eles se desviarem dela, o Senhor os deixa para que se encham do fruto de suas escolhas. E por hoje é só, a gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.